Quero compartilhar com vocês esta experiência que vivi quando trabalhava como caminhoneiro. Meu nome é Roger e isso ocorreu em 2014, quando ainda vivia com meu pai. Eu tinha um filho de 11 anos que estava com sua mãe em Sergipe. O trabalho era às vezes estressante e meu chefe chato pra caramba não ajudava muito. Costumava beber nas sextas e sábados com meu pai e sempre que podia visitava meu pequeno. Entre meus colegas da empresa, corria boatos sobre extorsões por parte de traficantes na região. Nunca tinha tido um incidente desses. Minhas viagens eram mais do que relaxantes. Graças a Deus, meu único problema era que meu caminhão às vezes falhava. Isso atrasava consideravelmente minhas entregas, mas não me metia em problemas com a empresa. Eles sabiam que eram problemas que os mecânicos deviam solucionar, e isso estava fora do meu controle. Um dia, bebendo em um bar com meu pai, um homem se aproximou de mim pouco antes da meia-noite. Já estava um pouco tonto, e meu pai não demoraria muito para adormecer. Aquela pessoa me disse tudo sobre mim, chegou sem vacilar e disse onde eu trabalhava, o horário habitual das minhas rotas, as horas de entrega, horas de retorno e mais. O álcool quase me fez dar uma boa surra nele, mas me contive. O cara do bar já havia me falado sobre aquele homem. Ele andava com gente muito perigosa e eu não queria problemas. Então saí com meu velho e fomos embora daquele bar. Senti que aquela pessoa só queria confirmar as informações que tinha, e minha reação deixou claro que ele não estava errado. O fim de semana passou e quando a segunda-feira chegou, fui para a empresa na hora de sempre. Carreguei o caminhão e depois peguei a estrada para minha rota. Naquela ocasião, eu tinha que dirigir à noite e estaria de volta em casa na tarde do dia seguinte. Tinha chovido recentemente, então eu devia ir com cautela, já que a estrada estava muito úmida. Durante o trajeto, comecei a me sentir estranho, com muito sono e um pouco cansado. Eu já estava acostumado a essas viagens noturnas e duvidava que a noite de bebedeira ainda estivesse me afetando. Foi então que os vi à minha frente. Ao longe, na estrada, vi várias luzes de faróis. Eram caminhonetes. 2 de frente, e atrás dessas mais 2 de lado, todas pretas e luxuosas. Tive que parar, pois a passagem estava bloqueada, e eu sabia que não poderia escapar. Depois, 5 homens desceram e sinalizaram para eu fazer o mesmo. Naquele momento, lembrei-me do que se dizia sobre os traficantes, e a situação indicava que minha vez de ser vítima de extorsão havia chegado. 4 pessoas escoltavam um homem entroncado e barbudo. Foi ele quem falou. Disse que eu os havia feito esperar muito e jogou uma maleta no chão. Eu a abri e era dinheiro. Ele disse que eu ficaria com tudo depois de colocar na carga um pacote e que deveria jogá-lo fora exatamente 1 hora depois de retomar meu caminho. Olhando por trás deles, pude ver o que queriam que eu levasse. Estava envolto em lençóis brancos e não preciso dizer. À primeira vista, era evidente o que estava ali dentro. Supliquei que me deixassem ir sem ter que levar aquele pacote, que eu não diria nada, mas ele me xingou, apontou a arma para mim e gritou que se eu não o colocasse imediatamente, o próximo caminhoneiro levaria 2 pacotes em vez de 1. A ameaça eu entendi perfeitamente e imediatamente abri as portas do caminhão. Fiz um grande esforço para não demonstrar o medo que sentia. Todos estavam armados. Foi muito estúpido da minha parte ter pedido para me deixarem ir. Quase condenei minha vida naquele momento. Os homens dele colocaram o pacote na parte de trás do caminhão, logo atrás das muitas caixas que eu transportava. Todos estavam extremamente sérios. Quando voltei para a cabine, eles me mostraram uma foto do meu filho, moveram as caminhonetes e me deixaram passar. Nesse momento, meu maior medo não era encontrá-los mais à frente, mas que a polícia decidisse me parar e revistar a carga. Em algum posto de controle, poderiam fazer isso e iriam encontrar o corpo envolto no lençol e me levar direto para a prisão. Passaram-se 20 minutos comigo tremendo e então,
Comecei a ouvir sons estranhos vindos da parte de trás. Era estranho. A carroceria onde ia a carga estava separada da cabine. Eu não deveria ser capaz de ouvir nada, a menos que fossem batidas extremamente fortes. Mesmo assim, não sabia o que provocava aquele som de algo que batia repetidamente. Minutos depois, a desesperação e impaciência me fizeram não suportar mais. Parei o caminhão ao lado da estrada e decidi descer para investigar o que estava acontecendo. Abri a carroceria e então tive uma enorme surpresa ao notar que aquele pacote já não estava junto às caixas. Entrei e procurei por todos os lados, mas meus olhos não me enganavam. Já não estava lá. Me aproximei do fundo e vi sinais de fortes batidas que amassaram ligeiramente as paredes da carroceria. Tive medo de que alguém me visse parado ao lado da estrada e se aproximasse, ou pior, que o pacote estivesse por perto e eu fosse visto como suspeito de algo que, evidentemente, eu não tinha feito. Fechei a carroceria olhando para todos os lados para ver se o via, ou algum carro passando por ali, e não vi nada. Mas ao voltar para a cabine, eu vi. No banco do passageiro estava o pacote, deitado. De perto ficava mais do que evidente que era um corpo, mas a grande dúvida era como conseguiu chegar ali. Decidi que o jogaria fora ali mesmo. Abri a porta do outro lado para movê-lo, mas era extremamente pesado. Nem mesmo com meu maior esforço consegui movê-lo alguns centímetros. Atrás do caminhão, ao longe, pude notar 2 faróis de um carro que se aproximava. Fechei a porta e retomei o caminho rapidamente para não levantar suspeitas. Deixei que me ultrapassasse e, enquanto continuava, pensava no que faria. Tinha um problema sério, e as coisas pioraram. Aquela coisa começou a se mexer, se debatendo desesperadamente para tentar se libertar. Mas estava amarrado com várias cordas, parecia impossível. A desesperação foi tanta que senti que estava enlouquecendo. Meu corpo tremia descontroladamente e estava começando a sentir falta de ar. Decidi esperar a hora que me disseram. E quando completaram os 60 minutos, estacionei ao lado da estrada novamente. Depois de mais ou menos 5 minutos, desci e fui até o banco do passageiro para abrir a porta. Foi então que chegou uma viatura da polícia. Minhas pernas começaram a tremer mais do que o normal. Sentia que não podia dar um passo sem cair. Os policiais desceram e se aproximaram de mim daquele lado do caminhão. Perguntaram o que eu fazia ali. E eu disse que a porta estava fazendo um barulho estranho e queria verificar, mas, nisso, ouviu-se uma batida forte e eles viram o pacote. Imediatamente perguntaram alarmados o que era aquilo. Não soube o que responder. Um deles colocou a mão na arma ao lado da cintura e o outro me afastou para abrir a porta. Ao fazê-lo, o pacote caiu. O policial retirou as cordas, abriu, e quando tirou os lençóis, eu juro, não era possível aquilo. Era apenas areia. Aquela areia se espalhou por todo o lugar ao cair do caminhão, e minha desculpa foi que eu iria descartá-la no caminho, que iria usá-la para um trabalho em casa que não deu certo. Não sei se acreditaram em mim, mas foi o suficiente. Eles pediram meus documentos e, depois de verificar que tudo estava em ordem, foram embora. Fiquei ali completamente sozinho, no silêncio absoluto, tentando compreender o que diabos tinha acabado de acontecer. Foi então que iluminei com minha lanterna, verificando a areia com minhas mãos. Procurava por algo que me desse uma resposta, e o que encontrei foram restos de mini bonecos cheios de alfinetes. Até hoje não tenho total certeza se aquilo era feitiçaria. Nunca na minha vida tinha me acontecido algo assim. Foi tão irreal que nem sequer contei para ninguém. É a primeira vez que o faço. De qualquer forma, ninguém acreditaria que um pacote de areia passou da carroceria para a cabine.
Enquanto escrevo isso, é início de julho. Essa história aconteceu no começo do verão. Eu geralmente tento ficar na cidade da faculdade ou viajar durante o verão, como uma forma de evitar voltar para casa, mas isso não foi possível desta vez. Me encontrei relutantemente voltando para casa. De qualquer forma, eu só tinha que aguentar uma semana. Eu realmente não queria ver nenhum dos meus velhos amigos, mas também não estava muito afim de ficar em casa. Então me via acordando cedo e passando o dia inteiro fazendo trilhas, assistindo filmes ou apenas dirigindo sem rumo. Era meu último dia em casa. Eu estava ficando entediado com as coisas que vinha fazendo e queria fazer algo um pouco mais emocionante. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona em trens, uma das muitas atividades que eu havia cortado da minha vida. Decidi que dane-se e dirigi até um conjunto de trilhos isolado que conhecia. Todos os trens sempre passavam por lá, então sabia que haveria muitas opções. As trilhas eram cercadas por árvores e várias plantas, parte da razão pela qual eu as escolhi. A última coisa que eu precisava era ser pego fazendo algo ilegal, depois de estar limpo por tantos anos. Então estava tomando cuidado. Estacionei o carro e me dirigi aos trilhos. Deixe-me descrever o layout para que seja fácil de entender. Esse conjunto específico de trilhos passava pelas árvores por um tempo antes de entrar em um túnel. Havia uma pequena clareira do outro lado do túnel, e então uma ponte enorme sobre a água. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona no trem até atravessar a ponte, mas como eu estava sozinho, não teria como voltar para o carro a menos que quisesse andar 16 quilômetros. Com isso, decidi que pegaria carona no trem, e no túnel saltaria e teria uma caminhada tranquila de volta ao carro. Isso pode parecer idiotice para as mulheres, mas era algo muito legal de se fazer em uma cidade que não existe nada. Andei ao longo dos trilhos e esperei um trem passar. Devia ser umas 2 ou 3 da tarde. Finalmente, depois de cerca de 10 minutos caminhando, comecei a sentir a vibração familiar nos trilhos. Rapidamente corri para o lado e tentei ao máximo ficar fora de vista. Normalmente, pelo que sei, os maquinistas de trens de carga não se importavam o suficiente para denunciar pessoas andando nos trilhos, mas eu não queria arriscar. O trem passou e esperei uma boa quantidade de vagões passarem antes de sair do meu esconderijo. Escolhi um vagão que parecia facilmente acessível e comecei a correr ao lado do trem, como já tinha feito centenas de vezes antes. Uma vez confiante o suficiente, agarrei a escada e me puxei para cima. Foi bem fácil. O trem não estava viajando muito rápido. Quando minha parte do trem estava prestes a entrar no túnel, vi um estranho clarão de luz à frente. Presumi que fosse uma faísca ou algo assim, mas para ser honesto, nunca tinha visto nada parecido antes. Esperava que não houvesse um fio solto ou algo perigoso no túnel, mas era tarde demais para pular. O trem começou a ganhar velocidade, já que o túnel era perfeitamente reto, e fechei os olhos enquanto a adrenalina começava a subir. Nesse momento, ainda na escada, senti uma mão sair da escuridão e literalmente agarrar minha perna. Perdi o equilíbrio e quase escorreguei, mas minhas mãos estavam firmemente segurando uma alça de ferro. Gritei e chutei, mas o trem passou rápido demais para que eu pudesse acertar qualquer coisa. Antes que pudesse compreender o que tinha acabado de acontecer, senti outra mão bater na minha perna. Gritei novamente antes de subir correndo a escada, esperançoso de estar fora de alcance. Meu coração estava disparado. O que diabos acabou de acontecer? O trem saiu do túnel e eu pulei sem pensar. Esperei o trem passar completamente e o observei atravessar a ponte. Lembro-me de andar de um lado para o outro na pequena clareira, pensando no que havia acontecido. Tipo, havia pessoas no túnel e o que elas poderiam estar fazendo lá? Por que diabos tentariam me puxar para baixo? Todos esses pensamentos estavam correndo pela minha mente quando algo me atingiu em cheio. A única maneira de voltar para o meu carro era através do túnel.
Não havia absolutamente nenhuma chance de eu andar de volta pelo túnel com aquelas pessoas lá, especialmente porque elas poderiam ver minha silhueta e eu estaria andando na completa escuridão. Sentei no chão por um tempo que parecia uma eternidade. Não havia outra opção. Não podia atravessar a ponte sem arriscar minha vida. Um trem poderia passar a qualquer momento e a ponte era muito longa. Considerei ligar para alguém vir me resgatar, mas nem tinha certeza se poderiam fazer algo. Polícia não era uma opção. Eu estava infringindo a lei só de estar lá. Não tive escolha. Peguei uma pedra e comecei a atravessar o túnel. Havia 2 pessoas lá, das quais eu sabia com certeza, mas poderia haver mais. Cheguei a cerca de metade do caminho até o ponto onde senti a segunda mão, quando ouvi algo. Um clique fraco vinha de algum lugar no túnel. Parecia um humano estalando a língua, mas poderia ter sido feito por uma máquina. Era difícil dizer. Fiquei congelado e pensei comigo mesmo. Continuar andando por esse túnel é uma sentença de morte. Senti uma onda de confiança e tirei meu telefone. É melhor ficarem longe ou eu atiro. Minhas palavras ecoaram pelas paredes. Houve um momento de silêncio e o clique parou tão rápido quanto começou. Obviamente estava blefando sobre ter uma arma, mas achei que era melhor blefar do que simplesmente andar em silêncio. Rezei a Deus para que quem estivesse lá acreditasse. Sem esperar mais um segundo, corri a toda velocidade na escuridão, me preparando para uma luta. Não parei de correr até chegar do outro lado. Por um milagre, ninguém tentou me agarrar. Depois de sair do túnel, olhei para trás. Houve outro clarão vindo do fundo. Desta vez, no entanto, foi o suficiente para eu ver claramente 2 pessoas paradas nos trilhos, me encarando. Isso foi o suficiente para mim. Virei-me para ir embora, e enquanto estava me afastando, ouvi a risada mais horrível que já ouvi emanando daquele lugar. Definitivamente não pretendo pegar carona em trens de novo. Eu estava fazendo aulas de verão na época, e tínhamos um fim de semana de 3 dias em junho, então pensei que seria uma boa ideia explorar a natureza na Virgínia. Pesquisei no Google e encontrei um parque estadual com uma trilha legal e decidi ir para lá. Arrumei minha mochila com todos os itens essenciais: comida, água, uma barraca e algumas roupas. Também me certifiquei de avisar meu colega de quarto e minha família qual trilha eu ia percorrer, caso algo acontecesse. Quando me aproximei do parque, vi uma pequena loja ao ar livre onde caminhantes da trilha dos Apalaches costumam parar. Então decidi entrar para pegar um mapa da área. Enquanto conversava com o dono, ele mencionou uma trilha menos conhecida que tem uma cachoeira legal e um poço para nadar. Ele me disse que era um lugar bonito que poucas pessoas conhecem. Achei que parecia um ótimo lugar para visitar, então decidi pegar essa trilha e pedi para ele me mostrar o caminho no mapa. Estava fora do parque estadual, mas ele disse que valia a pena ir até lá. Paguei pelo mapa e agradeci ao dono. Mandei uma mensagem para meu colega de quarto e meus pais sobre a nova trilha. Depois, estacionei o carro e comecei minha jornada. Devo mencionar que a cachoeira era apenas uma viagem secundária em meio à minha caminhada principal. Eu estava planejando passar 3 dias e 2 noites, então comecei em uma seção da trilha dos Apalaches, que estava cheia de gente. Algumas pessoas eram muito divertidas de conversar, e à medida que me afastava das trilhas principais, via cada vez menos pessoas. No início da tarde, a cerca de 3 milhas do meu destino, notei que estava anormalmente silencioso. Não havia pássaros, insetos, nem mesmo vento, e também tive uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Tentei ignorar a sensação e pensei que estava apenas exagerando. Quando cheguei à cachoeira, não era tão impressionante quanto eu esperava, mas ainda era agradável de se ver.
Havia uma área de bom tamanho para nadar, então tirei minhas roupas e mergulhei. Enquanto me vestia, comecei a assobiar para mim mesmo uma melodia de Tio Bill. Estava assobiando, pois essa canção havia ficado presa na minha cabeça. Foi quando ouvi algo assobiar de volta para mim. Pensei que era um pássaro tentando me imitar, então comecei a assobiar de volta. Ele repetia o que eu assobiava, e achei isso bem legal. Mas enquanto montava meu acampamento, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado novamente. Continuava a ter arrepios e meus pelos se arrepiavam. Quando anoiteceu, fiz uma pequena fogueira e usei meu jet boil para cozinhar o jantar. Enquanto fazia isso, percebi que não havia nenhum som, apenas um silêncio completo. Parte de mim sentiu que não estava seguro e queria que eu fosse embora, mas ignorei isso. Entrei na minha barraca com minha lanterna, um livro, e dormi sem problemas. Mas quando acordei na manhã seguinte, meu acampamento estava uma bagunça. Meu banquinho tinha sumido e meu saco de comida havia sido cortado. No início pensei que um animal esperto tinha roído a corda para chegar à comida, mas quando olhei para a corda, vi que havia sido cortada com algo afiado. Lembre-se, eu estava a pelo menos 12 quilômetros da estrada mais próxima. Enquanto olhava para a bagunça, ouvi um galho se quebrar à distância. Virei para olhar, mas não vi nada. Então ouvi o assobio novamente. Era meu assobio de ontem, mas soava mais sinistro. Me fez arrepiar e eu sabia que precisava confiar nos meus instintos e sair rapidamente dali. O assobio parecia estar se aproximando, então arrumei meu acampamento o mais rápido que pude. Não me preocupei em guardar tudo direitinho. Apenas joguei as coisas na minha mochila o mais rápido possível. O assobio era incessante e parecia vir de todas as direções. Fiquei farto disso. Então me levantei e gritei na floresta. O assobio parou e ficou quieto por um momento. Então repetiu o que eu disse, mas com a minha própria voz. Soava como eu, mas distorcido, como se estivesse vindo de uma TV antiga. Depois de ouvir isso, rapidamente coloquei minha mochila e corri de volta pelo caminho que vim. Podia ouvir aquilo se movendo logo atrás de mim, alternando entre assobiar e imitar minha voz. Parecia que estava brincando comigo, ficando perto, mas não completamente próximo. Eventualmente, o som começou a se afastar de mim, então parou de repente. Quando parou, eu parei e me virei. Gostaria de não ter feito isso, porque ouvi um grito aterrorizante bem ao meu lado. Foi tão alto que parecia estar vindo de dentro da minha cabeça. Foi quando comecei a correr novamente, sem ousar olhar para trás. Apenas me concentrei em me mover o mais rápido que pude. Depois de menos de 1 quilômetro, encontrei um casal que também estava fazendo trilha. Eles pareciam preocupados quando me viram, e rapidamente contei o que tinha acontecido. Eles viram o terror no meu rosto e perguntaram se eu tinha sido o responsável pelos gritos e se eu estava bem. Contei a eles o que havia acontecido, e eles decidiram não seguir por onde eu tinha vindo. Rapidamente nos movemos para uma trilha mais populosa. Assim que voltei ao meu carro, dirigi até uma das estações dos guardas do parque e relatei o que aconteceu. Como o local estava fora do parque, disseram que não era responsabilidade deles, mas que enviariam um guarda para verificar. O estacionamento na estação dos guardas ficava bem ao lado da floresta, e enquanto eu entrava no meu Jeep, ouvi a melodia de Tio Bill, vindo da floresta bem na minha frente. Quando contei ao meu colega de quarto do porquê voltei depois de apenas uma noite, tudo o que ele disse foi: "Cara, eu nunca irei acampar com você." Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Marta e atualmente sou doutora em História e pesquisadora em tempo integral.
Trabalho em uma instituição de ensino superior de grande prestígio. Sou originária da Espanha, mas vivi grande parte da minha vida no México. Sempre me interessei pelo folclore mexicano e também pelas histórias paranormais que ocorrem em várias partes do país. Apesar de crescer em um país muito católico como a Espanha, sempre me considerei uma mulher de ciência, cética, ateia e não crente em fenômenos que não podem ser comprovados ou que não tenham uma explicação lógica. Pelo menos era assim até que, por motivos de pesquisa, conheci o estado de Oaxaca. Minha pesquisa focava no estudo dos códices do período pós-clássico mesoamericano e dos coloniais antigos. A Mixteca poblana e a Mixteca oaxaquenha são regiões de rica tradição iconográfica nesses documentos. Os melhores exemplos de códices vêm dessa região e possuem um estilo muito particular. Pode ficar calmo, não pretendo transformar esse relato em um texto acadêmico. Quando estava no processo de elaboração da minha tese de mestrado, meu orientador e eu encontramos registros de um pequeno cacicazgo na Mixteca oaxaquenha, mais especificamente no Vale de Nochixtlán, que durante a antiguidade foi um centro de grande importância. Para quem não sabe, cacicazgo era uma organização liderada por um cacique que exercia autoridade sobre várias comunidades. Muito poucas fontes o mencionam, mas havia um registro até meados do século XVI, quando desaparece de repente. Ninguém soube o que aconteceu com o local, nem onde ele estava exatamente localizado. Então consideramos que deveria haver algum vestígio arqueológico. Meu orientador e eu começamos uma busca por conta própria nesse local. Pretendíamos descobrir onde exatamente ele estava localizado, ou pelo menos encontrar algum indício ou prova de onde ele poderia estar, para então solicitar fundos para uma investigação mais formal. Menciono meu ceticismo em relação a coisas paranormais, mas agora posso dizer com certeza que há energias em certos lugares e que devem ser tratadas com muito, mas muito respeito. Começamos as visitas de campo no local, nos apresentamos às autoridades locais e começamos a explorar o terreno, esperando encontrar algum vestígio. À medida que o tempo passava, comecei a achar estranho, pois a área não era tão grande e não encontrávamos nada. De acordo com as fontes e a área que havíamos coberto, já deveríamos ter encontrado algo. Fizemos algumas explorações a mais, mas continuamos sem encontrar nada. Cheguei a questionar meu orientador se realmente valia a pena dedicar mais tempo procurando. Senti que ele também começava a duvidar, mas me pediu para continuar tentando. Em outra ocasião, enquanto explorávamos a área, ele propôs seguir um caminho diferente para cobrir outra área que ainda não havíamos visitado. Chegamos ao local a tempo e deixamos o carro em uma pequena clareira não muito longe da estrada. Subimos e descemos uma colina e caminhamos bastante, mas também não parecia haver nada ali, então sugeri que voltássemos antes que escurecesse e se tornasse tarde. No entanto, meu orientador insistiu em subir outra colina. Fizemos isso, mas ainda assim, nada. Ao retornar entre a escuridão e o mato, perdemos o caminho de volta. Tentamos seguir pelo que podíamos ver, mas de repente nos encontramos cercados. Era como se o mato se fechasse à nossa frente, impedindo nosso avanço. Quando contornávamos, avançávamos alguns metros a mais, mas novamente o caminho se fechava subitamente. Nenhum de nós, nem o orientador nem eu, dissemos nada. Podíamos ver o carro à nossa frente a cerca de 500 metros, mas não conseguíamos sair de onde estávamos. Depois de um tempo lutando, finalmente encontramos uma maneira de sair. Tudo isso aumentou minha sensação de que algo estranho estava acontecendo. Acredite, eu não estava nada tranquila. Quando finalmente estávamos no carro, disse: "Acho que estamos fazendo algo errado. Em lugares como este, dizem que sempre se pede permissão antes de entrar, e não sinto que estamos fazendo isso. É por isso que não está indo bem." Ele ficou pensativo e não disse nada e voltamos para onde estávamos hospedados.
Senti que ele não deu muita importância ao que eu disse. Desde então comecei a sentir que talvez essa fosse uma investigação que deveríamos abandonar. Isso foi apenas o primeiro sinal. Outra colega, que estava na Cidade do México, se ofereceu para nos ajudar com a pesquisa documental do projeto. Parte de suas tarefas era visitar o Arquivo Geral da Nação e solicitar um documento em que se mencionava essa vila. Neste documento, ela deveria verificar as fronteiras ou limites na Mixteca, conforme registrado. Ela sentou-se em uma das mesas disponíveis para revisar o documento e abriu o expediente. Foi quando uma gota de água caiu do teto diretamente sobre o documento. A única goteira em todo o local estava exatamente onde ela se sentou. Ela chamou o pessoal da sala para informar sobre a goteira e que uma delas caiu sobre o arquivo. Imediatamente, o pessoal retirou o documento de circulação. A partir desse momento, o documento não pôde mais ser consultado. Quando nos informou que a única fonte escrita que poderia nos dar pistas sobre a localização do lugar havia se perdido, insisti com meu orientador que talvez fosse conveniente parar de procurar. As coincidências eram muitas, os problemas que enfrentávamos eram muitos, mas ele novamente quis continuar. Voltamos à exploração do terreno para tentar outra rota. Eu levava o equipamento com todos os dados do projeto, o GPS e outras ferramentas. Durante a exploração, caiu uma tempestade que tornou o caminho muito escorregadio. Em uma das trilhas mais complicadas, caí e perdi o GPS e tudo o que levava comigo. Não sei onde foram parar. Entre as coisas estavam os avanços das últimas explorações que ainda não haviam sido salvos. Tudo se perdeu. Esse foi o momento em que reconheci que não me sentia mais bem. Comecei a sentir muito medo de que algo mais acontecesse enquanto estávamos na estrada, pois eu era a motorista do carro do projeto e de outros equipamentos. Então, antes que outra coisa acontecesse, desisti da investigação. Preferi deixar as coisas em paz. Esta foi a primeira experiência em que pude perceber que há energias nos espaços que precisam ser respeitadas. Em outra ocasião, durante outro trabalho de pesquisa, colaborei com um departamento de investigações históricas, em colaboração com o Instituto de Geografia do México. Nesta mesma região de Oaxaca, há uma vila chamada Mitlatongo, que teve problemas de fronteira com outra vila desde muito tempo atrás. Nosso trabalho como historiadores era rastrear nos arquivos as fronteiras das vilas em diferentes períodos da história. Algo que acontecia nesse local era que, durante a estação de chuvas fortes, ocorriam muitos deslizamentos de terra. Os últimos foram tão devastadores que as pessoas tiveram que ser relocadas para outro lugar. Tudo isso despertou o interesse dos geógrafos do Instituto. Então, em conjunto, fomos ao local para realizar um levantamento do terreno, medições, fotos aéreas e vários tipos de registros. Quando chegamos, o responsável pela equipe do Instituto de Geografia morreu de um infarto fulminante. Isso atrasou todas as atividades. Alguns até pensaram em cancelar, já que não havia mais quem liderasse a pesquisa, mas o resto da equipe decidiu continuar em homenagem a ele e nomeou um novo coordenador. Quando fizemos a viagem de volta ao local, o jovem encarregado dos drones começou a se sentir muito mal. Passou todo o tempo vomitando, e devido ao que aconteceu na primeira viagem, essa situação nos deixou em alerta, então optamos por fazer uma pequena pausa. No dia seguinte, ele se sentiu melhor e continuamos a viagem. Ao chegar, nos informou que faria um voo sobre o local com os drones, um equipamento extremamente caro e sofisticado que veio diretamente do Instituto de Geografia em parceria com o Brasil e a Argentina para aplicar a técnica de fotogrametria, que é basicamente medir com base em imagens. O voo seria muito detalhado para calcular as medidas do terreno e saber por onde a massa de terra continuava a se mover sobre a rocha-mãe. Todos estávamos assistindo enquanto o drone voava e o jovem nos explicou que quando a bateria estava prestes a acabar,
O algoritmo estava configurado para economizar energia suficiente para o drone voltar ao ponto de partida, onde estávamos. Aparentemente, o aparelho estava programado para que, independentemente das instruções, ele utilizasse a energia restante necessária para voltar ao ponto de partida. O drone começou a voar e, quando tinha pouco menos da metade da bateria, começou a indicar que a energia não era suficiente, o que surpreendeu a todos que estavam vendo as imagens capturadas. Mais surpreendente ainda foi ver que, em vez de voltar, começou a descer. O jovem que o controlava não sabia o que dizer e não entendia o que estava acontecendo. Ele tentou manobrar o drone para voltar, mas o drone só mostrava que estava indo em direção ao chão. Não sabíamos onde estava, já que a última imagem capturada era de vegetação. Como era um equipamento muito caro e importante, tínhamos que procurá-lo. Fomos às autoridades para pedir permissão para descer ao local, o que foi permitido, mas como não havia sinal, não sabíamos as coordenadas exatas de onde havia caído. Nos dividimos em equipes de 2 pessoas para procurar na área e encontrar onde o drone poderia estar. Tentamos identificar a planta sobre a qual havia caído e fizemos outras especulações. Passamos mais de 10 horas procurando, mas não o encontramos. Enquanto procurávamos, senti novamente aquela sensação de opressão, como se o lugar também não quisesse que estivéssemos lá. Depois de um tempo, um homem que nos observava o tempo todo se aproximou. Ele nos explicou que para qualquer coisa que se faça em seu espaço, especialmente se formos de fora, devemos pedir permissão ao lugar e aos seus donos. Ele foi procurar o drone e, depois de um tempo, o encontrou, felizmente sem danos. Tivemos que voltar sem as informações do local, e dessa pesquisa também decidi me retirar. Atualmente não sei se os outros membros da equipe continuaram ou continuam com este projeto. Essas foram as 2 únicas vezes na minha carreira em que decidi abandonar algum trabalho, e é que, ao entrar em um espaço, aprendi que primeiro precisamos de autorização, de sua aprovação, por assim dizer. Isso é algo que a ciência nem sempre compreende totalmente, e ao não fazê-lo, o espaço impõe seus próprios limites, principalmente se tratando de locais onde habitaram tribos indígenas das Américas. Ele nos lembra qual é o nosso lugar, algo que me fez duvidar do meu ceticismo e me deixou claro que há lugares que não querem ser encontrados. Meu nome é Blanca, e isso aconteceu no meu vilarejo, que fica perto de um riacho. Isso é tudo que irei divulgar. Meu pai sempre chegava em casa muito bêbado depois de ir ao mercado. Não tenho muitas lembranças felizes daqueles dias, porque ele sempre batia na minha mãe quando chegava nesse estado. Ela nos escondia na casa da minha avó para que não víssemos, mas mesmo assim podíamos ouvir os gritos. Ambos já faleceram há muito tempo, mas ainda me lembro daqueles momentos e me dá vontade de chorar. Depois de alguns anos, conheci Gustavo, meu marido, e uma senhora chamada Teresa. No começo, pensei que ela fosse uma boa pessoa. Às vezes, ela me trazia comida e ficava conversando comigo. Um dia, ela me perguntou se eu desconfiava do meu marido e eu respondi que não. Então, ela tirou um saquinho plástico cheio de terra e uma pedra e me disse para colocá-lo debaixo do travesseiro dele. Eu hesitei no começo, porque ela não explicou para que servia. Depois ela foi embora, me deixando com essa inquietação. Fui uma tola ao desconfiar do meu marido e decidi colocar o saquinho debaixo do travesseiro dele. Passaram-se alguns dias e notei que Gustavo estava agindo de maneira estranha. Ele não comia e se levantava de madrugada gritando e suando. Dizia que ouvia vozes e que sentia que algo o observava pela janela. Preocupado, foi ao médico, que lhe receitou um medicamento porque encontrou uma infecção na garganta. Ele estava bem,
Só precisava descansar alguns dias para se recuperar, então ficou em casa 2 dias o tempo todo dormindo. No entanto, uma semana depois de ter colocado o saquinho, enquanto eu estava tomando banho, ouvi um grito aterrorizante vindo do quarto. Saí apressadamente e vi meu marido à beira da cama, chorando desconsoladamente. Perguntei o que estava acontecendo e ele me respondeu que ouvia vozes na sua cabeça, vozes de pessoas que não conhecia e que lhe diziam coisas sem sentido. Minutos depois, ele se acalmou e voltou a dormir. Já eu voltei para a cozinha para lavar uns pratos que haviam ficado sujos. Lá fora, a noite estava escura, só se ouviam os latidos dos cães e o som dos grilos. Quando terminei de lavar a louça, saí para recolher a roupa que havia ficado estendida. Ao olhar para a janela do quarto onde meu marido estava dormindo, vi uma sombra negra entrando. Corri rapidamente para ver o que era, e ao entrar no quarto, meu marido ainda estava dormindo, mas na cabeceira da cama estava aquela sombra com forma de homem, estendendo o braço como se quisesse tocá-lo. Gritei com todas as minhas forças e meu marido acordou de repente. Perguntou o que estava acontecendo e eu disse que havia visto alguma coisa. Ele me disse para se deitar e tentar dormir, mas eu estava com muito medo, e assim passou a noite. Antes de amanhecer, meu marido se levantou para tomar banho e eu me levantei para preparar o lanche dele porque ele tinha que ir trabalhar. Mas antes de chegar à cozinha, posso jurar que vi de relance um homem sentado na sala. Corri ao banheiro e disse ao meu marido que havia algo errado na casa. Ele saiu do banheiro e tentou me tranquilizar, dizendo que tudo ficaria bem. Aos poucos me acalmei e então amanheceu. Por volta das 11 da manhã, Teresa chegou e perguntou sobre a saúde do meu marido. Informei que ele estava piorando, que estávamos experimentando coisas estranhas na casa. Teresa comentou sobre a natureza das almas dos falecidos, mencionando que inicialmente assustam e depois desaparecem. Eu estava intrigada com o conteúdo da bolsa de terra, então perguntei a ela sobre isso. Ela explicou que continha terra do cemitério, um pedaço de osso e uma pedra. Quando questionei a razão dela me ter dado aquilo, mencionou que era para que meu marido permanecesse comigo. Após essa breve explicação, Teresa se foi sem acrescentar mais nada. Senti repulsa pelo saquinho, então o joguei longe, para o outro lado da casa, em direção ao riacho. Senti um pouco de alívio ao me livrar daquela coisa, mas ainda estava preocupada com o que estava acontecendo. Essa noite meu marido chegou em casa como de costume, jantamos juntos e depois fomos para a cama. Na madrugada, algo estranho nos acordou. Tivemos que sair correndo para o campo porque vimos da frente de casa como pessoas saíam do riacho próximo. Posso assegurar que vi figuras de crianças e mulheres, todos nus. Acendemos uma luz antes de sair correndo e vimos uma menina sentada no chão, brincando com a terra. Ela vestia um vestido amarelo muito sujo e o cabelo estava cheio de terra e folhas secas. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam completamente negros. Embora não quiséssemos passar pelo cemitério, não havia outra opção. Enquanto corríamos, ouvimos risadas. Era Teresa que estava entre os túmulos gritando coisas em outras línguas. Ao chegar ao campo, meu marido e eu paramos um momento para recuperar o fôlego. Estávamos cansados e muito confusos, não entendíamos o que estava acontecendo nem por que víamos aquelas coisas. Decidimos ir à casa da minha tia, que morava um pouco longe, para pedir ajuda e passar a noite lá. Quando chegamos, contamos tudo o que tínhamos visto e ela nos ouviu com atenção. Nos ofereceu sua casa para passar a noite e preparou um chá quente para nos acalmar. Nos dias seguintes, tentamos não pensar muito no que havia acontecido, mas era difícil esquecer aquelas imagens e os sons que havíamos ouvido. Decidimos conversar com algumas pessoas por perto para ver se mais alguém havia experimentado algo semelhante. Conversando com os vizinhos, descobrimos que não éramos os únicos que havíamos visto coisas estranhas. Uma vizinha nos contou que havia visto sombras se movendo em seu jardim
e que ouvia risos e sussurros durante a noite. Outro vizinho nos disse que tinha visto uma mulher vestida de branco caminhando perto do riacho e que, ao tentar se aproximar, a figura desapareceu. Meu marido morreu 2 meses depois devido a diabetes e Teresa nunca mais voltou à nossa casa. Dizem que ela já faleceu, mas ninguém sabe onde está enterrada nem o que aconteceu com seu corpo. Contam que, depois de saberem de sua morte, a viram caminhando na colônia em direção a uma casa perto do riacho. Um dia, enquanto eu estava estendendo a roupa, ouvi um assobio vindo do mato próximo e vi uma idosa com roupas longas se perder entre o barranco do riacho. Nunca vou entender por que segui o conselho daquela maldita senhora de trazer aquela coisa para o meu lar. Há alguns anos morei em uma cidade minúscula. Minha família decidiu se mudar para um lugar a 4 horas de distância para fugir de toda a confusão. Enquanto meus pais estavam fora da cidade escolhendo casas, chamei um amigo e liguei para meus primos para fazermos uma pequena viagem. O lugar que eu queria ir era praticamente proibido, mas queríamos experimentar algo diferente da rotina chata. Escolhemos um lugar que ficava a 2 ou 3 horas de distância, chamado Bryce Hospital. Esse lugar era supostamente assombrado devido à sua história. Era uma instalação psiquiátrica onde mantinham pessoas com doenças mentais. Havia rumores de que alguns dos pacientes eram maltratados e torturados. Com o tempo, a população do local diminuiu e, eventualmente, o hospital foi fechado. Ao longo dos anos, o prédio começou a apodrecer e sucumbir à natureza. Decidimos sair por volta das 23 horas para chegar lá às 2 da manhã. A viagem de carro foi bem divertida e estávamos todos muito empolgados para ver o que encontraríamos. Chegamos por volta das 2h45 e paramos no início da estrada de terra que levava até lá. Ficamos sentados por alguns minutos, contemplando se deveríamos realmente fazer isso ou não, pois já estávamos com um mau pressentimento. Depois de 10 minutos olhando para uma estrada escura, decidimos seguir em frente. À medida que avançávamos pela estrada, parecia que ela nunca terminava. A grama estava completamente alta e havia galhos por toda parte. Estava tão escuro que mal conseguíamos ver a estrada. Finalmente chegamos ao prédio, e quando o fizemos, todos ficamos parados, maravilhados. Era enorme. O telhado estava podre e havia trepadeiras crescendo por todas as paredes. No meio do estacionamento, ou o que um dia foi o estacionamento, havia uma enorme fonte antiga que também tinha trepadeiras crescendo dos lados. Estava tão escuro que só podíamos ver o que os faróis iluminavam. Desligamos o carro e saímos. Começamos a entrar no prédio, e a primeira coisa que notei foram pentagramas pintados nas paredes. Continuamos caminhando mais adiante e subimos as escadas, o que foi muito difícil, considerando que elas estavam praticamente inexistentes. Subimos uma escada e chegamos ao que restava do telhado. Olhamos ao redor e notamos uma luz na frente do prédio. Parecia uma luz de telefone. Chamamos, mas ninguém respondeu e a luz desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Meu primo nos disse para segui-lo para outra sala para garantir que estávamos seguros, mas eu tinha um pressentimento terrível. Me afastei para outro quarto que ficava ao lado do quarto em que eles estavam. Olhei ao redor e vi colchões velhos e mais grafites. Ouvi meus primos conversando quando, de repente, ouvi um som suave. Parecia que alguém jogou uma pedra na janela do quarto em que eu estava. Não dei muita importância e continuei olhando ao redor. Voltei a me encontrar com os outros. Decidimos ir ao porão para dar uma olhada. Quando chegamos lá embaixo, tivemos que fazer uma pausa porque foi difícil chegar ao fundo, devido às escadas estarem destruídas. Sentamos recuperando o fôlego até que ouvimos uma voz vinda do fundo da sala. Todos paramos, olhando uns para os outros.
Eu estava com muito medo de me mexer, temendo que o que quer que estivesse lá viesse atrás de mim. Meu primo foi lentamente até lá e iluminou o local com sua lanterna. Quando a luz alcançou o fundo da sala, ele viu alguém agachado olhando para a parede. Meu primo começou a recuar lentamente com a luz ainda sobre a pessoa. Quando voltou para onde estávamos, ele nos puxou para fora e começou a sair. Uma vez fora, ele gritou para o homem perguntando se ele estava bem. O homem se virou e nos encarou sem expressão. Houve um momento de silêncio antes que ele soltasse gritos demoníacos. Parecia um animal gritando. Ele começou a correr em nossa direção. Não sabíamos para onde correr e acabamos saindo pela janela. Acabamos na floresta atrás do prédio. Lembro-me de correr e gritar porque ouvi o homem bem atrás de mim. Meus primos estavam bem à frente e vi a luz de suas lanternas se afastando lentamente. Corri tanto em meio às árvores que meu corpo inteiro começou a doer. Finalmente os alcancei em uma clareira. Encontramos uma trilha e começamos a tentar encontrar o caminho de volta para o carro, mas acabamos indo na direção errada por 1 hora e decidimos voltar e tentar a outra direção. Foi um caminho exaustivo de volta, mas finalmente vimos o prédio e ficamos aliviados, sabendo que não estávamos longe do carro. Ao nos aproximarmos do carro, ouvimos um barulho em um dos arbustos perto. Como antes, uma pedra voou e acertou meu amigo. Vimos o homem emergir do arbusto e tivemos que correr para dentro do veículo. Enquanto corríamos, o homem estava a uma distância considerável atrás de nós, de modo que conseguimos abrir as portas e trancá-las. Ligamos o carro e, quando o fizemos, os faróis se acenderam apenas para mostrar o rapaz correndo em nossa direção. Ele começou a bater nas janelas com uma garrafa de vidro e a latir como um cachorro. Colocamos o carro em movimento e saímos dali. Durante todo o caminho de volta para casa, ficamos em silêncio. Acho que todos sentimos o mesmo choque. Meu corpo estava tremendo. Depois daquela noite, nunca mais tivemos interesse em explorar áreas urbanas novamente. Quando eu era quase adolescente, morava em uma área rural com meus pais. Tínhamos uma casa grande próxima a uma das rodovias principais entre 2 cidades. Embora a estrada fosse bem movimentada, tínhamos uma longa entrada que levava até nossa casa. Ela era ladeada por árvores perenes que foram plantadas quando a casa foi construída, formando uma linha perfeita. Agora, olhando para trás, tudo parece bem extravagante, mas na época era muito bonito. Só mais tarde percebi o quanto tive sorte de crescer lá. Algumas pessoas diriam que éramos ricos. Uma vez eu estava sozinho em casa em uma noite de quinta-feira. Não lembro onde meus pais estavam, mas eles não me deixariam sozinho por muito tempo. Eles definitivamente voltariam naquela noite. Eu estava no computador no escritório do meu pai quando a campainha tocou. Fiquei surpreso porque não era comum receber visitas tão tarde, especialmente onde o vizinho mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Sabia que meus amigos não apareceriam sem avisar, pois precisariam de uma carona. Não era o tipo de lugar onde as pessoas simplesmente apareciam. Mas eu estava curioso, então fui verificar. Andei na ponta dos pés até a porta da frente e espreitei pela janela. As cortinas estavam no caminho e eu não queria correr o risco de ser visto, então voltei. Acabei me lembrando da câmera de segurança e puxei a imagem. Lá, debaixo da luz da varanda, estava uma jovem, provavelmente no início dos 20 anos. Ela estava sozinha, ou assim parecia, e parecia inofensiva parada ali. Usava uma jaqueta e tinha o cabelo preso em um coque. Apesar da estranheza, havia algo de genuíno nela. Não é o tipo de pessoa que você pensa quando te ensinam sobre alguém perigoso. Sei que abrir a porta para um estranho à noite não é a coisa mais inteligente a se fazer, mas foi o que eu fiz.
Destranquei e abri apenas o suficiente para falar pelo vão. Ela parecia aliviada quando abri a porta. Sua voz era calma e ela rapidamente se explicou. Oi, desculpe incomodar tão tarde. Meu carro acabou de quebrar na estrada e a bateria do meu telefone está descarregada. Posso usar seu telefone para chamar ajuda? Disse a mulher. Achei que fazia sentido, mas ainda não estava muito confortável. Olhei atrás dela para ver se conseguia avistar o carro que ela mencionou. Havia um carro escuro estacionado em um ângulo estranho. Estava parcialmente escondido pelas árvores ao longo da nossa entrada. Estava a cerca de 12 metros da nossa porta da frente. Ela percebeu que eu estava olhando e se virou para olhá-lo. Está ali, disse ela, apontando. Eu realmente não incomodaria você se não fosse uma emergência, acrescentou. Eu estava dividido. Por um lado, ela parecia uma boa pessoa precisando de ajuda, mas algo dentro de mim sabia que eu não deveria fazer isso enquanto estivesse sozinho em casa. Ela nem sequer perguntou pelos meus pais, mas eu não pensei nisso na hora. Estava prestes a dizer algo quando notei um movimento, um sutil movimento no interior escuro do carro. Estava escuro, mas eu tinha quase certeza de que havia algo se movendo lá dentro. Achei que vi alguém se abaixando, provavelmente tentando não ser visto. Sinais de alerta dispararam na minha cabeça. Tem alguém com você? Perguntei. Minha voz tremeu um pouco. O rosto da mulher mudou apenas um pouco. Não, sou só eu. Por que você pergunta? Sua resposta foi estranha, seu sorriso parecia forçado. Dei um passo para trás, mantendo a porta parcialmente aberta. Achei que vi algo se mover no seu carro, eu disse. Eu deveria ter batido a porta na hora e trancado o mais rápido possível, mas não fiz isso. Ela riu. Oh, deve ter sido só um reflexo ou algo assim. Sua explicação não me convenceu. Não queria discutir, então apenas assenti. Sem problemas, meu telefone está na outra sala. Vou buscar, disse. Fechei a porta, tranquei e fui rapidamente buscar o telefone. Não para entregá-lo a ela, mas para chamar ajuda. Quando o peguei, liguei para meus pais, que estavam a apenas cerca de 20 minutos de distância. Assim que comecei a contar a história, meus pais vieram imediatamente. A espera foi longa e a polícia provavelmente levaria o mesmo tempo. Não me dei ao trabalho de ligar para eles, mas mais tarde soube que meus pais ligaram. Eu não voltei para a porta, mas fiquei assistindo pela câmera. A mulher esperou por cerca de 5 minutos, depois saiu do campo de visão. Esperei alguns minutos e então fui até a janela da frente e olhei para fora. Não acreditei nos meus olhos quando vi que o carro havia desaparecido. Isso significava que ela estava mentindo o tempo todo. Naquele momento eu estava apavorado, achando que alguém ia invadir a casa. Não sabia onde estava o carro. Me escondi em um armário até meus pais chegarem em casa. Minutos depois, um carro da polícia entrou na entrada. Meu pai mostrou a filmagem da câmera e ele ficou um tempo, olhando ao redor, mas foi embora sem muita esperança de uma solução real. Para mim, já estava praticamente confirmado. Aquela mulher estava tramando algo ruim, com certeza. Ela era definitivamente uma mentirosa e provavelmente havia alguém mais naquele carro. Ela estava usando sua aparência inocente para tentar me enganar e quase funcionou. Cometi muitos erros naquela noite, mas fui esperto o suficiente para chamar ajuda antes que fosse tarde demais.